A Bíblia é certamente o livro mais impressionante e fantástico de toda a história. São 66 livros que revelam a palavra de Deus em forma de poesia, narrativa, profecias e muitos outros gêneros literários. Hoje queremos conversar sobre o texto de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e também 36 a 43, onde Jesus conta e explica a parábola do joio no campo. Você sabe o que é uma parábola? E você sabe como interpretar as parábolas que Jesus contou? Para conversar a respeito deste texto, convidei o meu querido amigo e colega Júlio Yant. Nos formamos juntos no Seminário Concórdia, na turma do Centenário em 2003. Hoje o Júlio mora em Cascavel, no Paraná. Então, Júlio, desvenda aí para o pessoal o que é uma parábola e por que Jesus tantas vezes usou esse tipo de comunicação. E aí, pastor Fernando, tudo legal? Prazer falar contigo, também com o pessoal do canal da Comunidade São Paulo. É uma alegria, obrigado pelo convite. Já faz tanto tempo, né? 17 anos. A nossa juventude já não é mais a mesma, os nossos cabelos também não. Mas vamos então conversar um pouquinho sobre parábolas. Como tu disseste, a parábola é um dos tantos gêneros literários que a Bíblia tem. Parábola é uma palavra que significa, a rigor, comparação. Se trata de uma história simples do dia a dia, uma história que muito bem poderia acontecer no cotidiano e que com ela se compara a algo espiritual, divino. Então se trata de uma mensagem vinda do céu, mas na forma de uma história do nosso dia a dia, aqui humano, terreno. Nós não estamos muito acostumados com ouvir histórias. A minha geração ainda, antes de dormir, ainda ouvia histórias. Mas a geração dos meus filhos, por exemplo, é a geração da tela. Eles não ouvem, eles veem a história, né? Mas na Palestina do tempo de Jesus era muito comum contar histórias. Tanto é que dos ensinamentos de Jesus registrados nos evangelhos, cerca de 1/3 mais ou menos está em parábolas. O que significa que só pela razão quantitativa as parábolas já são importantes. Mas tem também um aspecto qualitativo. Vindo da boca do próprio Salvador Jesus, as parábolas são de fato extremamente importantes e são textos para as nossas pregações. Eu entendo que um dos pontos principais da parábola é tentar enxergar o óbvio. A gente às vezes quer traçar 1001 teorias, mas muitas vezes o sentido da parábola é aquele mais simples. Porque eram histórias contadas para o povo em geral. As pessoas poderiam assimilar aquilo que estava sendo contado, embora muitas vezes não captassem toda a profundidade do ensinamento de Jesus. Por isso ele muitas vezes também explicou as parábolas. Mas eu penso que a gente deveria estar disposto a enxergar o óbvio. Em segundo lugar, as parábolas estão dentro de uma história maior. A gente diz assim, são histórias dentro de uma história mais ampla. Essa história mais ampla é o Evangelho, é a história de Jesus, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, as parábolas que Jesus contou, elas têm uma conexão com o enredo e os personagens da própria história de Jesus. Com publicanos, com pecadores, enfim, com fariseus, com as pessoas que conviviam com Jesus. A gente nunca deveria desvincular uma história que Jesus contou da história de vida dele. Aí a gente corre o risco de interpretar mal. Então, à luz da história maior, a gente entende aquela história menor que Jesus contou. Um outro ponto interessante é nunca estabelecer uma doutrina a partir de uma parábola. As parábolas muitas vezes concordam com muitas doutrinas que estão explícitas em outros lugares da Escritura. Mas, a rigor, elas não são sede de doutrina. E um outro ponto muito interessante é que Jesus não contou histórias para divertir, para ilustrar, como muitas vezes nós fazemos, né? Uma ilustração, uma diversão. As histórias que Jesus contou, geralmente, elas têm um enredo de conflito. Se nós pararmos para pensar,
todo o ministério de Jesus foi cercado por muito conflito. Como é que ele faz isso? Com que autoridade ele faz? E assim por diante. E muitas vezes Jesus não confrontou diretamente os seus adversários. Ele contou uma história. Mais ou menos quando eles pressionavam Jesus, ele dizia: eu vou contar uma história para vocês. São bichos fedorentos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. Com essa história, ele entrava naquele contexto de conflito e acabava mostrando pela história qual era o ponto de vista correto. Ele não dizia: ó, vocês estão errados, o certo é assim. Ele contava uma história. Com o desenrolar da história, as pessoas iam ouvindo, pensando: opa, o ponto certo é o desse personagem. E muitas vezes elas chegavam à conclusão, então, de que aquela história era a história delas. Jesus, com uma história, ele resolvia um conflito. Eu penso que as parábolas têm esse viés também, a gente poder olhar uma parábola como uma tentativa de Jesus de elucidar um conflito. Muito interessante, cara. E me diz uma coisa, existe alguma forma correta de se interpretar uma parábola? Em resumo, a parábola ela tinha uma intenção retórica. A intenção era convencer os ouvintes. Quando a gente ouve uma parábola contada por Jesus, todo aquele contexto que Jesus viveu é muito importante para a gente poder entender o que a parábola significa hoje. Até porque muitos de nós não trabalhamos, por exemplo, com agricultura, com trigo. Talvez muitos de nós nem sabemos o que é joio. Então é importante entender isso. Mas é preciso entender que essa história queria levar o ouvinte a uma reflexão e, na maioria dos casos, a uma mudança de mentalidade. Jesus, por meio da parábola, queria convencer os ouvintes acerca de uma verdade espiritual, fazê-los tomar uma decisão. Bem, vamos aplicar isso agora à parábola do joio, então, contada por Jesus em Mateus 13, versículos 24 a 30. Jesus contou outra parábola, ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isto, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Depois, nos versículos 36 a 43, Jesus explica, a pedido dos seus discípulos, o significado desta parábola. Jesus nos dá uma mão e tanto. Júlio, pensando nas dicas de interpretação que Jesus nos deu, como você explicaria esta parábola para as pessoas hoje? Bom, a parábola do joio e do trigo tem uma grande vantagem. Jesus explicou a parábola. Ele explicou o que era cada personagem, cada elemento da parábola, né? Então ele disse o seguinte: olha, teve um proprietário de terras, que é Deus, que semeou uma boa semente, o trigo, no seu campo. O trigo, a boa semente, são os cristãos, os filhos de Deus pela fé em Jesus, batizados no Deus triuno. O campo não é a igreja, o campo é o mundo que a gente vive.
À noite veio um inimigo, que é o diabo, e semeou joio no meio daquele trigo. Os joios são os descrentes, aqueles que não pertencem ao Salvador Jesus. Os empregados da plantação ficaram assustados ao ver que o joio e o trigo cresciam juntos e queriam arrancar o joio. E o dono disse, não vamos arrancar, porque arrancando o joio a gente pode arrancar o trigo também. Isso só vai acontecer lá na colheita, quando os encarregados da colheita, que são os anjos, eles então vão separar o joio do trigo. Isso vai acontecer no juízo final. Uma primeira coisa que chama atenção é o jeito como os dois semeadores semeiam. Deus semeia de dia, o diabo semeia de noite. Deus semeia às claras, o diabo semeia nas trevas. Deus está interessado na verdade. O diabo quer as coisas dúbias, ambíguas, falsas. Vamos traçar um paralelo. Quem está por trás, então, dessas verdades que a gente escuta hoje em dia, verdades que são, na verdade, mentiras, de que não existe uma verdade absoluta, de que todos os caminhos levam a Deus e assim por diante? Quem está interessado nesse tipo de semeadura? Para a gente refletir. Em segundo lugar, é interessante notar nesse campo que é o mundo, só existe joio ou trigo. Não tem terceira erva. Ou nós somos joio ou nós somos trigo. Não existe uma terceira opção. E isso vai acontecer também no juízo final. Não existe um terceiro caminho. Isso quer dizer o seguinte, por mais duro que isso possa ser, ou nós nos comprometemos e seguimos a Jesus, ou então nós somos joio. Não tem uma terceira alternativa. Em terceiro lugar, embora eu não seja criado no campo, eu aprendi o seguinte: os grãos do joio são muito parecidos com os do trigo, até muitas vezes chamado de falso trigo o joio é. Os grãos do joio são muitas vezes infectados por um fungo que produz toxinas. E esses grãos misturados à comida em grande quantidade, eles podem causar náusea, vômito, podem levar uma pessoa inclusive à morte. O joio no meio do trigo, ele é um mal terrível para o agricultor por duas razões. A primeira é que na fase de desenvolvimento ele não consegue distinguir direito qual é qual. E em segundo lugar, quando eles adquirem um desenvolvimento que já se sabe o que é joio e o que é trigo, as raízes se entrelaçam de tal forma que se você for arrancar o joio, arranca o trigo. Por isso que o dono da plantação diz, olha, não vamos arrancar o joio, porque se arrancar, pode arrancar o trigo também. Isso tem uma implicação bem interessante para a nossa vida. A nossa vida aqui nesse mundo, ela é como esse período de desenvolvimento. É muito difícil para nós julgarmos o que é joio e o que é trigo. Tem um texto da Bíblia muito interessante lá do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu sei, muitas vezes os frutos mostram, e Jesus mesmo diz sobre isso. Mas quanta gente nós conhecemos que os frutos visíveis pareciam uma coisa, mas eram hipócritas. Por dentro, essas pessoas não tinham a fé verdadeira em Jesus. Por fora, elas pareciam trigo, mas Deus conhecia o coração e sabia que elas eram joio. Isso nos leva a pensar um pouquinho sobre que atitude a gente tem tido. Isso até incomoda um pouco a gente. Se nós temos julgado o coração de outras pessoas para saberem se elas são joio ou trigo. Vamos lembrar que esse julgamento não é nosso. Isso vai acontecer no juízo final. Nós estamos nesse período de desenvolvimento das plantas e para nós fica muito difícil essa tarefa e a gente corre o risco de cometer equívocos. Em quarto lugar, é bom lembrar que o joio e o trigo crescem juntos nesse campo que é o mundo. Ou seja, enquanto o mundo for mundo, até o juízo final, vai haver joio, vai haver maldade. É claro que nesse contexto nós estamos inseridos nessa sociedade má, corrupta, perversa, e é ali que a gente deve dar um bom testemunho, ser sal e luz como Jesus pediu. Mas eu gostaria de trazer uma outra reflexão. Se aqui no mundo vai haver joio, vai haver gente má, incrédula, até Jesus voltar,
Isso significa que a gente não deveria se frustrar demais quando as coisas não acontecem como a gente gostaria. A igreja vai sofrer perseguições. Os filhos de Deus vão sofrer reveses. Esse mundo é mau. Esse mundo é corrupto, é perverso. Aqui sempre haverá maldade. Não devemos ter na cabeça de que esse mundo vai ser algum dia parecido com um paraíso. Não vai ser, nunca vai ser. Nestes tempos de pandemia, então, é bom a gente não se desesperar demais. Epidemias já aconteceram e vão acontecer. Esse negócio de que tudo vai dar certo e que tudo vai voltar a ser como antes, uma maravilha, é uma ideia bastante fantasiosa. Esse mundo é assim. Nós somos a igreja militante. A igreja triunfante é aquela lá da eternidade, junto com Deus. Então, deveríamos reduzir as nossas expectativas em relação a esse mundo. O Max Lucado, num dos livros dele, ele diz, tira um peixe d'água, oferece para ele um copo de martini, uma revista, um óculos de sol, ele não vai ficar feliz. Você precisa colocá-lo de volta à água. Ali ele vai ser feliz. Nós fomos criados para vivermos junto com Deus. E essa vivência plena só vai se dar na eternidade. O nosso coração jamais vai ser plenamente feliz, totalmente satisfeito. Tudo vai dar certo aqui nesse mundo. A nossa vida só vai adquirir um significado pleno e perfeito quando nós estivermos na eternidade com Deus. Lá sim, não haverá mágoa, não haverá dor, não haverá frustração, não haverá problemas. Então, o mundo não é o paraíso. No mundo tem joio, tem bastante maldade. Já que vai ter, então, joio, já que vai ter maldade, qual é, então, a saída? Se enclausurar? Ficar longe, distante do mundo? Não. É nesse mundo que a gente tem que viver. Jesus disse na oração sacerdotal ao Pai, não rogo que os tires do mundo, e sim que os livres do mal ou do maligno. Então, a saída é ser sal e luz, é ali testemunhar, mas é também ficar firme como trigo. É ser santificado na palavra, na verdade, como disse Jesus. E isso tem uma implicação de bastante consolo para nós. Às vezes a gente se pergunta, será que Deus não vê isso? Será que Ele não vê que o joio prevalece? Ele não vê a nossa dor, não vê a nossa inquietação, não vê o sofrimento dos seus? Deus vê. Ele vê. E vai ter uma colheita. Aqueles que ficarem firmes com Jesus pela fé, por obra do Espírito Santo em nosso coração, vão ser recolhidos como trigo. O joio vai ser queimado, mas o trigo vai ficar junto de Deus. Lá no paraíso nós vamos ter uma vida abundante com o Senhor. Vale a pena a gente ficar firme. Vale a pena a gente ficar perseverante, mesmo quando muita coisa dá errado. Deus está dizendo, aguenta firme, cara, vai ter uma colheita. Eu sei que tem bastante joio aí, mas uma hora você vai ser eternamente meu. Fique em paz, fique com Jesus, e aí sim, tudo vai dar certo. A última página da Bíblia diz que tudo vai dar certo na eternidade para os filhos de Deus. Então, aguente firme, fique como trigo, para resplandecer como o sol. Pastor Fernando, tem uma coisa na parábola ainda, para compartilhar um último aspecto. Repare como os empregados da plantação eles ficam alvoroçados quando eles veem o joio, né? E o dono está tranquilo. Ele não perdeu a mão. Não perdeu o governo da coisa, né? Olha a paciência dele. Diz, calma, eu sei, mas está tudo sob controle. Confia em mim. A gente talvez nesse tempo de epidemia e de tantos desvios de caráter, de conduta, essa situação caótica que a gente vive no nosso país em termos de valores, talvez até no mundo, né? Deus está dizendo, calma, cara, eu não perdi o controle de nada. Confia em mim. A paciência dele nos leva a ser pacientes também, né? Isso é muito interessante, como o dono tem paciência. Ele não perdeu o controle da situação. Isso deveria acalmar o nosso coração. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Deus abençoe sua vida, Pastor Fernando, sua família também e a sua querida comunidade. Fiquem todos bem
na paz do Senhor e um abração. Muito obrigado, Júlio, por dedicar esse tempo aí para conversar com a gente. Que Deus continue abençoando a ti, também a tua família aí no Paraná. E se você achou esse papo interessante e edificante, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com os seus amigos e amigas. E se você não quer perder nenhum vídeo, inscreva-se no nosso canal. E que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, continue abençoando a sua vida, hoje e sempre.